Bom, a poesia, como a poesia chegou na minha vida, eu acredito que, não sei, acho que desde sempre, né? Minha vida inteira. Porque, é, digamos que desde quando eu nasci. Porque minha mãe, quando ela me teve com mãe solteira, né? Meu pai biológico não me assumiu, então ela me teve sozinha aos 15 anos e se virou sozinha. Então, pra mim isso já é poético. Pés que buscam história, pés que buscam novos caminhos, novos rumos, novas ideias, pés que buscam história. Faça a história, já disse Jéssica Silva. E mais, esses pés também buscam letras, pés que buscam história, aqui, ali, acolá. Pés apaixonados por novos lugares, novas experiências, novas pessoas, ideias. Perseguem e encontram, e mesmo assim não se cansam da busca, frenética e incansável. Busca aqui, busca ali, acolá. Questiona aqui, lá e em todo lugar, mesmo que nem todos ouçam. Esses pés que buscam histórias têm muito e muitas causos a contar, histórias a aprender. Pés que buscam história, não glória, não relações interesseiras, simplesmente histórias, fatos, novidades. Surpreendam-me, pés que buscam história. Bom, eu sou o Flávio Prates, tenho 27 anos, né? Sou do Projeto Maravilha, um assentamento do MST, da zona rural de Eunápolis. Né? Vivi a minha vida inteira lá, só saí em 2014, quando eu comecei a faculdade, né, na UNEB. Quando eu passei, me mudei para a cidade mesmo, para a zona urbana, para poder dar seguimento aos meus estudos. Né? Terminei a faculdade em 2019 e desde então eu tenho atuado nas escolas da cidade como professor de língua portuguesa, produção textual, literatura, além de atuar também no Espaço Cultural Viola de Bolso, como agente cultural, né, monitor, auxiliando em diversas atividades e oficinas que o espaço oferece para a comunidade da Ionápolis. Lembrando que todas as oficinas são gratuitas. E sou também jovem, negro e gay, né? Dentro da comunidade LGBT. Já participei também de algumas atividades, de alguns coletivos. Então, para mim a poesia está comigo desde sempre. Mas um momento assim que meio que eu percebi, me senti esse gatilho, foi no ensino fundamental, quando minha professora de educação física, que não foi nem minha professora de língua portuguesa, me inscreveu num concurso de poesia, né, que sempre teve em Eunápolis um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela me inscreveu nesse concurso e ela, todos os dias, na hora do intervalo, ela sentava comigo no corredor para poder corrigir o que eu tinha escrito e me dar uns toques, assim, umas dicas. Então, desde então, eu sempre escrevo um verso, uma poesia, um soneto, alguma coisa assim, eu sempre escrevo. Aí, desde então, eu escrevo bastante, já joguei várias coisas fora, vários textos, várias poesias. E aí, depois do ensino médio, assim, 2012 pra cá, eu comecei a escrever e a guardar os meus cadernos. E aí, a partir de 2015, eu comecei a produzir os meus próprios cadernos, feitos à mão mesmo, né, os meus sketchbooks, como dizem. E aí eu comecei a produzir os meus cadernos para eu mesmo escrever. Então isso me dava mais prazer em escrever as minhas poesias, porque era algo que eu mesmo tinha feito do início, o caderno que eu organizei da forma que eu queria. Então tudo que eu ia escrevendo ali, eu escrevo, eu desenho, então minha poesia vai muito um misto assim, de foto, desenho, rabiscos, assim, tanto que o meu blog é chamado Caderno de Rabiscos, né, que inclusive são 2 cadernos meus de poesias que eu tenho, que são chamados Cadernos de Rabiscos 1 e 2. Eu sempre escrevo sobre as minhas experiências, sobre as minhas vivências, que tem acontecido comigo, às vezes do que eu estou sentindo. Eu uso a escrita meio com uma válvula de escape, né, para eu soltar assim. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre o que eu sinto para as pessoas. Não sei, eu sou um pouco fechado com relação a isso. Então, eu uso a escrita para poder soltar o que eu tenho que soltar, que eu tenho que falar. Então, é um alívio. Por isso que, às vezes eu fico em casa, saio assim na porta, olho a rua, olho as árvores, a natureza, alguma coisa. E aí me vem uma inspiração e eu vou escrevendo. Ou algo que eu vivi, que me inspirou a escrever. Às vezes me deparo rindo, indo, apreciando fotos, lembranças, sorrisos parados, imóveis. As lembranças vão surgindo,
Folheando o álbum de fotografias, as imagens dançam na memória, sambam, rodam, sorriam, sorrisos irradiantes e contagiantes, repletos de alegrias. E de súbito, tudo volta à imobilidade. São fotos, momentos congelados para recordar momentos. Mas não possuem o poder da mente, de recordar e ver dançar, rodar e brilhar os sorrisos. Bom, ser LGBTQIA+, no Brasil já não é fácil. Em Eunápolis, então, é bem complicado, porque Eunápolis é uma cidade muito conservadora, extremamente conservadora, né? Então, as pessoas apontam, elas olham, elas criticam, e não é só elas fazerem isso, elas vão te gritar na rua, elas vão mexer com você, vão te criticar, vão te menosprezar em diversos momentos, né? Eu não tive tanto problema, digamos assim, para me assumir, entre aspas, né? Porque quando eu cheguei a falar sobre isso com a minha mãe, meu pai estava do lado, não cheguei a chamar, fazer uma reunião, a gente estava ali conversando, enfim. E aí acabou acontecendo de ela comentar, estão falando isso, estão falando aquilo, estão falando que você não é mais homem, isso e aquilo. Eu sou homem sim, vou continuar sendo homem, nasci homem e continuo sendo homem. Não me sinto diferente. Eu me sinto homem. Apenas não me relaciono sexualmente com mulheres. Essa é a única diferença. Entendeu? Não tenho nenhum problema com isso. Se a senhora tiver paciência, entendeu? Se aceitar e respeitar, beleza. Se não, beleza também. Eu vou seguir minha vida, não vou mudar quem eu sou. Claro que leva um tempo para as pessoas compreenderem, né, e entenderem como isso funciona e como as pessoas se sentem no mundo assim. Mas eu cheguei até essa conversa com ela. Meu pai ouviu, não falou nada, mas ele também é uma pessoa muito mais fechada. Então, não tocou no assunto, desde então até hoje. E sempre me tratava normal, não mudou nada. Entendeu? Foi super tranquilo com a minha família. Claro que nem todo mundo passa pela mesma situação. Tem pessoas, conheço inclusive, tenho amigos que já passaram por situações bastante complicadas, né, em lidar com a família, quando a família foi, digamos assim, descobrir ou falar sobre a sexualidade deles, né? Pra mim, a poesia nunca vai deixar de ser uma fórmula de eu me expressar, de eu me, desabafar. Eu sempre escrevi antes, eu não colocava essas temáticas na minha poesia, né? Não de forma direta, assim. Colocava nas entrelinhas. Ainda coloco hoje, mas menos, né? Mas eu sempre uso a poesia para falar do que eu sinto com relação a outras pessoas, dos meus relacionamentos, das minhas vivências, como eu já disse antes. Bom, eu espero que o cenário cultural, não só na Costa do Descobrimento, na Bahia, mas que no Brasil mude agora a partir de 2022, né? No andar da carruagem. Espero que a gente consiga desenvolver os nossos projetos, né? Que eu consiga desenvolver os projetos que eu tenho para desenvolver nas escolas públicas de Eunápolis, que são 3 projetos. É um sobre história, cultura e memória local, que é para trabalhar com eles justamente a valorização da construção da história, da cultura e da memória local através das experiências orais, né? Com os pais, avós, as pessoas, os anciões, como a gente costuma dizer na pedagogia griot. Eu tenho uma amiga costureira. Ela estuda, lê, aprende novas técnicas. Quase todos os dias ela costura. Um dia um verso, no outro uma estrofe, às vezes um soneto. Ora um poema, ora uma poesia. Que bela costureira, uma preta que estuda rezadeiras, costurando poesia nas horas úteis do seu dia. Minha amiga costureira, ontem retalhou meus versos, destrinchou trechos e frases, juntou momentos e lembranças, aventuras de um inverno sem igual. Misturou tudo num tecido de memórias, conversas, pensamentos e versos. Até parece loucura viver um mundo real quando se viaja em pensamentos poéticos com essa mestra costureira.